Bom dia, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos. Simbora lá para nossa história de hoje, porque ela é longa. Olá, Dani, tudo bom com você? Comigo tudo ótimo. Gostaria de vir aqui hoje contar uma história que se passou comigo há algum tempo atrás. Bom, eu nunca pensei que a minha vida fosse mudar com uma simples mensagem na internet. Eu sempre fui uma mulher sonhadora, apaixonada por histórias de amor e desde menina eu tinha um sonho de conhecer a Itália. Principalmente Verona, que sempre me fascinou por ser a cidade de Romeu e Julieta. Foi numa noite, depois de um dia super cansativo dando aulas de inglês, que o destino me apresentou Lorenzo. Lorenzo era um italiano de sorriso fácil, olhos verdes e uma forma de escrever que parecia poesia. No início a gente trocava mensagens sobre cultura, sobre música, sobre a diferença entre o Brasil e a Itália, e pouco a pouco as nossas conversas iam se transformando em algo mais. Lorenzo tinha um jeito de me fazer sentir única. Ele dizia coisas que eu nunca tinha ouvido antes. Ele fazia promessas que aqueciam meu coração. Eu me pegava rindo sozinha no quarto, esperando ansiosa por cada notificação no celular. A cada palavra de Lorenzo, eu acreditava mais que estava diante de algo especial. Talvez até do amor que eu sempre sonhei. 6 meses se passaram. 6 meses de madrugadas em claro, de confissões, de planos, até que ele me fez um esperado convite. Alice, você precisa vir a Verona. Preciso ver você. Tenho que ver você de perto. Preciso sentir o seu abraço. E eu tenho que sentir que o que temos é real. Por favor, aceite meu convite para vir à Itália. Meu coração disparou. Naquela hora era tudo o que eu queria ouvir. Claro que teve algumas dúvidas dentro de mim, né? A minha família, principalmente, ficou bem desconfiada. Mas eu estava cega de paixão e convencida de que eu estava prestes a viver um verdadeiro conto de fadas. Bom, fiz todos os trâmites, tirei férias do meu trabalho, comprei a passagem e fui. Quando desembarquei na Itália, Lorenzo estava me esperando. Sim, com um buquê de rosas. Ele era ainda mais bonito do que nas fotos e vídeos. O seu abraço me envolveu como se eu tivesse encontrado finalmente o meu lugar no mundo. Ele me levou pelas ruas de Verona como se ele fosse meu guia particular. Me mostrou a arena, as praças iluminadas, compramos gelato. Ele não soltava minha mão nem um segundo sequer. Então ali eu me sentia uma própria protagonista de um filme romântico. Só que entre tantos gestos de carinho, tinha algo que eu não estava percebendo claramente. Um detalhe que mais tarde se tornaria o meu grande pesadelo. Na primeira vez que eu liguei para os meus pais, Lorenzo disse: Amore, você acabou de chegar. Deixe que seus pais sintam um pouquinho a sua falta. Agora você está comigo, na minha casa. Vamos aproveitar o nosso tempo juntos. Na hora eu achei aquilo super doce, interpretei como um gesto de cuidado. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que aquele foi o primeiro fio de teia que Lorenzo começou a tecer ao meu redor. Era o primeiro sinal e eu não percebi. Nos primeiros dias, ele não me deixava nem por um minuto sozinha. Ele escolhia as roupas que eu usava, decidia aonde íamos comer, aonde íamos sair. Eu achava aquilo tão romântico, como se ele estivesse simplesmente cuidando de mim. Mas a verdade é que, sem parecer,
eu estava entregando a ele muito mais que meu coração. Eu estava entregando a Lorenzo a minha liberdade. Aquela viagem deveria durar algumas semanas, mas ela se transformaria de 2 anos de obsessão, manipulação e violência. Nos primeiros dias em Verona, eu estava convencida que eu estava vivendo um sonho na minha vida. Lorenzo era muito atencioso, ele me cercava de carinho, ele me tratava como se eu fosse a mulher mais importante do mundo. Pouco a pouco começaram a surgir pequenas situações que na época eu não soube enxergar. Uma vez fomos num café, percebi que Lorenzo estava incomodado quando o garçom falou comigo. Eu respondi em inglês e às vezes eu arriscava falar algumas palavras em italiano. Quando isso acontecia, Lorenzo apertava minha mão embaixo da mesa, como quem queria me calar e como se ele não quisesse que ninguém notasse. Depois ele falava no meu ouvido: Alice, não precisa falar com estranhos, eu estou aqui. No início achei que aquilo era ciúmes, um ciúmes até bonitinho, confesso. Mas com o tempo percebi que tinha algo além disso. Lorenzo fazia questão de estar comigo a todo instante. Se eu sugeria sair sozinha para conhecer alguma loja ou caminhar, ele dizia que aquilo era perigoso. Se eu insistia em ligar para os meus pais, ele inventava desculpas. Não, Alice, o horário não está bom, né? Depois você liga. Quando finalmente eu conseguia falar com a minha mãe, Lorenzo estava o tempo todo do meu lado. Ele observava cada palavra e eu sentia que ele ficava incomodado de eu falar português. Ele passou a escolher minhas roupas. Dizia que algumas saias eram curtas demais, algumas blusas chamavam a atenção demais e que um vestido que eu tinha não me fazia parecer uma mulher de respeito. No supermercado, Lorenzo decidia tudo o que ia comprar. Nos passeios, ele fazia todos os roteiros. E eu me dei conta que eu não tomava mais decisão nenhuma sozinha. Mas quando eu tentei falar isso com ele, ele me abraçou e disse: Alice, você não entende. Eu só quero o melhor para você. Quero que você seja protegida. Que nada de ruim te aconteça. Confia em mim. E eu confiava, Dani. Contra todos os sinais eu confiava. Conforme as semanas foram passando, Lorenzo começou a se irritar com pequenas coisas. Às vezes eu demorava no banho e ele batia na porta. Se eu ficava em silêncio, ele queria saber o que eu estava pensando. Se eu sorria demais para alguém na rua, ele falava que eu estava flertando. Aquele homem que me encantou no começo começou a dar lugar a um homem desprezível, imprevisível, controlador e obcecado. Era para ser uma temporada de férias, mas Lorenzo me convenceu a ficar e aquilo virou permanente. Cada vez que eu falava em voltar ao Brasil, Lorenzo chorava, implorava, dizia que ele não saberia viver sem mim e eu acabava cedendo. Até que um dia eu percebi que eu não era mais convidada na casa dele, eu era uma prisioneira. Eu não percebi de imediato, talvez porque a prisão de Lorenzo não tivesse grades. Era um cárcere feito de palavras, de olhares, de manipulação. Depois de meses que eu fui conseguir enxergar. Certo dia procurei meu passaporte, estava decidida a organizar minha volta para o Brasil e não encontrei. Eu revirei tudo e Lorenzo me observando da porta com um sorriso. Naquele instante, algo gelado me percorreu pela espinha. Eu não queria acreditar que aquilo era só cuidado. E no fundo, eu sabia que ele tinha tirado de mim o único documento que eu precisava realmente para ir embora para casa. A partir daí, a minha rotina deixou de ser minha. Lorenzo controlava o que eu vestia, o que eu comia e o que eu falava. Minhas redes sociais, ele pediu para que eu desativasse. Diz ele que seria melhor para nossa privacidade. Meu celular passou a ficar com ele. Se eu queria falar com a minha família, tinha que ser no telefone fixo da casa. E ele estava sempre do lado, escutando cada palavra.
Quando eu me atrevia a demonstrar insatisfação, Lorenzo mudava de tom em segundos. Primeiro vinha a sedução, o abraço, as lágrimas, as promessas, depois a fúria, os gritos, as portas batendo, as ameaças veladas. Ele me trancava no apartamento quando saía para trabalhar. Dizia que era para minha segurança, mas a verdade é que ele queria ter certeza que eu não fugiria. As janelas estavam sempre fechadas e as chaves sempre com ele. No começo eu tentava racionalizar aquilo e pensava, isso é temporário, Lorenzo está nervoso e as coisas vão melhorar. Mas com o passar do tempo, a sensação que eu tinha era que Verona, antes uma cidade tão encantadora, tinha se transformado num labirinto no qual eu não achava mais a saída. Minha mãe começou a desconfiar. Poucas vezes que eu consegui falar com ela, eu percebi ela muito preocupada do outro lado da linha. Eu queria gritar, pedir ajuda, mas o Lorenzo estava ali. Então eu sorria e dizia que estava tudo bem. Cada vez que eu desligava o telefone, eu me sentia mais distante da minha própria vida. Eu já não era mais a mesma Alice. Eu era uma sombra, vivendo sobre os olhos atentos de um homem que dizia me amar, mas que na verdade me aprisionava. Um dia Lorenzo perdeu o controle. Era uma discussão banal. Eu disse que eu sentia falta de casa, que eu queria ver meus pais. E, gente, esse homem se transformou. Seus olhos antes sedutores se encheram de fúria. Ele me empurrou contra a parede e disse: Alice, você é minha. Nunca mais repita isso. Se você tentar sair daqui, você vai se arrepender. Naquele instante eu percebi que aquilo já não era um cativeiro emocional. Aquilo agora era um cativeiro físico também. E o pior, eu não sabia até onde Lorenzo era capaz de ir. Viver com Lorenzo era como caminhar sobre cacos de vidro. Gente, essa história está me dando gatilho da minha própria história, vocês acreditam? Porque foi mais ou menos o que eu passei. Eu nunca sabia qual era a versão que eu iria encontrar a cada manhã. O homem carinhoso que me chamava de amor mio, ou um monstro silencioso que explodia por qualquer detalhe. Depois da primeira vez que ele me empurrou contra a parede, eu achei que ele ia me pedir desculpas, mas não. Em vez de admitir o erro, ele chorava. Ele se ajoelhava na minha frente e dizia: olha o que você fez eu fazer com você. Eu sou muito intenso, Alice. Eu faço isso porque eu te amo. Você é minha vida e sem você eu não existo. Eu queria acreditar, porque logo depois da tempestade vinham os dias ensolarados na cama. Mas esse carinho todo tinha um preço. Eu já vivia sobre a constante expectativa da próxima explosão dele. Bastava uma palavra mal interpretada, um olhar que ele julgava inadequado e tudo recomeçava. Eu aprendi a medir cada gesto, cada frase. Eu não sorria mais em público. Eu não comentava mais nada sobre o Brasil. Eu não demonstrava saudade. Até o som da minha risada parecia perigoso. Era como se eu tivesse desaprendido a ser eu mesma. A cada ataque de fúria, Lorenzo me lembrava do meu passaporte escondido, das chaves trancadas, do controle absoluto que ele tinha agora sobre a minha vida. Quando eu ameaçava resistir, ele sussurrava frases como: se você fugir, eu te encontro. E se você contar, ninguém vai acreditar em você. O mais cruel não era só o medo, era a confusão. Porque no meio das agressões verbais e ao isolamento, ele também fazia declarações apaixonadas, planos de casamento, planos para o futuro. E eu me perguntava, será que ele realmente me ama, mas não sabe demonstrar? Será que eu estou errada? Esse era o verdadeiro cativeiro, não só as palavras, mas as correntes invisíveis que me prendiam dentro daquela casa. Meses viraram um borrão. Eu não sabia nem mais
quanto tempo tinha se passado. Verona, que antes era mágica, agora era cinza. Às vezes eu via os turistas nas ruas sorrindo, tirando fotos, vivendo a cidade que eu mesma não podia mais aproveitar. Enquanto isso, a minha vida estava sendo engolida pelo silêncio, pelo medo, pela manipulação. Até que algo inesperado aconteceu. Foi num domingo de outono. Eu conheci Isabela, a irmã mais nova de Lorenzo. Ela morava em outra cidade, tinha ido até Verona e resolveu fazer uma visita a Lorenzo. Até então, Lorenzo tinha me evitado apresentar a família. Ele alegava que eles eram reservados demais e que ainda não era o momento de me conhecer. Mas naquela tarde, Lorenzo não teve escolha. Isabela apareceu de surpresa no apartamento. Ela tinha um olhar curioso, desconfiado. Sorriu para mim, mas percebi que os olhos dela demoraram além do normal no meu rosto. Parecia que ela estava procurando algo escondido. Lorenzo foi buscar um vinho na cozinha e Isabela chegou até mim e perguntou: "Você está bem, Alice?" Foi uma pergunta simples, mas naquele instante eu senti um nó na garganta. Eu sorri, aquele sorriso automático que eu tinha aprendido a dar. Respondi que sim, mas ela não acreditou. Durante o jantar, Lorenzo monopolizou a conversa como sempre. Falava sobre viagens que eu e ele faríamos, sobre como eu estava feliz ali e como a nossa vida estava perfeita. Eu concordava com a cabeça. Isabela não tirava os olhos de mim. Era como se ela enxergasse por trás, sabe, do rosto de Alice. Antes de ir embora, ela me abraçou forte e disse: "Se precisar de mim, estou aqui." Aquela frase ficou ecoando na minha mente por dias. Eu mal conhecia Isabela. Ela havia percebido em minutos o que mais ninguém via. Pela primeira vez em meses, eu senti uma pequena chama de esperança dentro de mim. Lorenzo notou algo diferente. Passou a criticar a irmã, dizia que Isabela era uma intrometida, que não entendia nosso amor, que era melhor não me aproximar dela. O ciúme dele era tão grande que parecia não haver espaço para mais ninguém na minha vida. Dentro de mim eu já sabia. Isabela poderia ser a minha chave. Eu precisava ser cuidadosa. Qualquer aproximação poderia levantar suspeitas. Isabela ela morava numa cidade a 30 minutos da deles, tá? Mas no fundo, eu comecei a alimentar um plano. Talvez com a ajuda de Isabela, eu tivesse uma chance de escapar. E foi nesse período que as coisas acabaram piorando. Lorenzo, sentindo que ele estava perdendo o controle, começou a elevar mais o nível de vigilância e de agressividade. Era como se pressentisse que a prisão dele estava rachando. Eu já não era mais a mesma. Depois daquela noite que Isabela me disse "eu estou aqui", uma semente de coragem nasceu dentro de mim. Era pequena, frágil, mas o suficiente para que eu começasse a questionar Lorenzo. Pois até então, Lorenzo falava e ela se calava. Tudo começou de uma maneira simples. Eu pedi para ligar para minha mãe, sem que ele estivesse na sala. Ele me disse: "Por que sem mim? Você tem algo a esconder?" Eu tentei explicar que eu queria um momento de intimidade com a minha mãe, que eu queria matar as saudades. Ele não aceitou. E pela primeira vez, eu não recuei de imediato. E foi o suficiente. Naquela noite, Lorenzo mostrou um monstro que até então ele escondia atrás do romantismo. Ele me empurrou contra a mesa, agarrou meu braço com tanta força que me deixou marcas. "Nunca mais me desafie, Alice. Nunca mais." Eu chorei em silêncio, tentando não provocar mais a sua ira. Mas dentro de mim, algo já estava mudando. Eu não sentia apenas medo, eu também estava sentindo indignação. Nos dias seguintes, Lorenzo intensificou seu controle. Escondeu ainda mais as chaves, passou a trancar não só a porta de entrada, mas também as janelas. Até o som da rua parecia distante, como se eu estivesse num mundo paralelo, isolado. Ele monitorava cada gesto meu. Se eu demorasse no banheiro, ele batia na porta.
Se eu olhava muito tempo pela janela, ele perguntava: o que você está pensando? Era como viver, gente, com uma sombra grudada em mim. Bom, passaram-se algumas semanas, Isabela voltou no apartamento para uma visita rápida e ela notou as manchas no meu braço. Bom, gente, ela explicou aqui que a Isabela, ela morava bem perto ali deles, tá? E ela antes era muito ligada a Lorenzo, ela estava sempre no apartamento de Lorenzo. A Alice não conheceu ela antes porque a Isabela estava em outro país, mas quando a Isabela volta para Verona, Isabela começa a frequentar bastante ali o apartamento. Então, em uma das outras vezes que a Isabela volta lá, lembra que ele tinha pegado a Alice nos braços? Isabela viu as manchas, mesmo a Alice tentando esconder. Mas Isabela, sim, ela viu, Dani, ela chegou no apartamento, olhou para os meus braços, viu as manchas e disse: Alice, Lorenzo está te machucando, não está? Meu silêncio foi minha resposta. Eu não podia falar não ali, mas ela entendeu. E discretamente ela disse: eu vou te ajudar, mesmo que o Lorenzo me odeie pelo resto da vida por isso. Naquele momento eu senti algo que eu não sentia há muito tempo. Eu não estava mais sozinha. Lorenzo parecia farejar qualquer resquício de esperança em mim. Cada vez que eu me mostrava firme, ele reagia com mais brutalidade. Eu já não era apenas uma prisioneira do controle. A partir daquele momento, eu era vítima de violência doméstica. Foi nesse turbilhão de medo e coragem que eu percebi: se eu não encontrasse uma saída logo, as coisas não iam ficar bem para mim. Isabela cumpriu a promessa. Alguns dias depois de notar as marcas no meu braço, ela apareceu novamente no apartamento. Lorenzo não estava em casa. Eu tremia tanto, temendo que ele surgisse a qualquer instante. E Isabela disse: Alice, você não pode mais ficar aqui. Eu vou te ajudar a ir embora. Meu coração disparou só de ouvir aquelas palavras. Eu senti que eu poderia respirar novamente. Mas ao mesmo tempo, o medo que eu estava era avassalador. E se Lorenzo descobrisse, se ele me pegasse, se ele fizesse algo pior comigo ou com ela? Isabela pensou em tudo. Ela iria voltar no final de semana, quando Lorenzo fosse jogar futebol com os amigos, algo que ele nunca deixava de fazer. Então, ela traria uma cópia da chave, me buscaria discretamente e me levaria para casa de uma tia que mora em outra cidade. Dali, nós conseguiríamos encontrar uma forma de eu entrar em contato com o consulado e pedir um documento para ela viajar, já que ela não sabia onde estava o passaporte dela, né? E ela também não podia perguntar. Dani, eu não conseguia acreditar que eu estava ouvindo aquilo. Era como se depois de 2 anos na escuridão, alguém tivesse acendido uma vela dentro de mim. Bom, chegou sábado. Lorenzo saiu com a bola debaixo do braço e um sorriso no rosto, sem imaginar nada. Minutos depois, eu vi batidas na porta. Era Isabela. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia abrir a porta. Quando finalmente abri, ela me puxou para fora e ela disse: rápido, antes que ele volte. Descemos as escadas correndo, meu coração parecia que ia explodir. Pela primeira vez em muito tempo eu senti o gosto da liberdade. Eu tinha feito uma mochila com algumas roupas e foi o que deu para pegar. Mas minha liberdade durou pouco. A poucos metros dali, estacionado do outro lado da rua, estava o carro de Lorenzo. Ele nunca havia ido jogar futebol. Ele tinha mentido. Quando nossos olhares se cruzaram, eu vi o ódio que ele estava. Um ódio que eu nunca tinha visto antes. Ele gritou: Alice! Eu congelei, não conseguia me mover. Isabela tentava me puxar, mas Lorenzo já havia enfurecido na minha direção. Bom, ele não correu até mim de imediato. Ele apenas me olhou com os olhos em chama, respirando fundo, como se estivesse contendo um furacão que estava dentro de si. Isabela se colocou na minha frente e disse: Lorenzo, por favor, você tem que ouvir sua irmã. E Lorenzo disse: cala a boca. Ele rugiu com uma violência que fez todo o corpo dela tremer. Eu não conseguia nem me mover. Meus pés pareciam presos no chão. Quando finalmente eu consegui reagir, Lorenzo já tinha me agarrado pelo braço com tanta força que eu senti minha pele queimar.
Ele me puxou de volta para o prédio, ignorando os protestos de Isabela, que chorava e implorava para ele me deixar. Assim que a porta se fechou atrás de nós, ali eu vi que eu estava perdida. Lorenzo não disse nenhuma palavra, apenas me encarava como se fosse me atacar. Ele disse: você acha que pode me humilhar? Você acha que pode me abandonar? Eu te dei tudo, Alice, tudo. Eu tentei argumentar, tentei explicar que não era aquilo que eu queria para minha vida. Mas ele não queria ouvir. Ele gritava tanto, tanto. De repente, o silêncio caiu novamente. Ele me encarou de baixo para cima e, sem aviso, me empurrou contra a parede. Ali, a batida fez com que minha visão escurecesse. Ele disse: você é minha, entendeu? Minha. E ninguém vai tirar você de mim. Nossa. A cada palavra ele se aproximava mais, até que não tinha mais espaço entre nós. A respiração dele foi ficando ofegante e eu senti o cheiro de álcool. Gente, meu corpo, eu nem sentia mais. Eu me sentia engolida por ele. Ele não apenas me prendeu fisicamente. Lorenzo me prendeu emocionalmente. Destruiu qualquer fagulha de esperança que havia surgido com a minha tentativa de fuga. Quando finalmente ele me soltou, eu caí no chão chorando em silêncio. Lorenzo respirava fundo, como se tivesse acabado de vencer uma batalha. Então, num tom doce, ele disse: isso nunca mais vai acontecer. Você vai me agradecer, Alice. Eu sou o único que realmente te ama. Ele saiu do quarto, trancou a porta por fora e me deixou ali sozinha. Eu estava toda dolorida. Meu corpo doía e minha mente estava em pedaços. Naquele momento eu percebi algo terrível. Eu não era só prisioneira de Lorenzo. Eu era prisioneira de um ciclo que se tornava cada vez mais cruel. Depois daquela noite, tudo mudou. Se antes eu vivia sob controle, agora eu era oficialmente uma prisioneira. Lorenzo mandou trocar as fechaduras do apartamento. Eu não tinha mais nenhuma chave. Até as janelas ganharam novos trincos, impossíveis de abrir. O celular, que já era monitorado, agora foi confiscado. Ele dizia que é para o meu bem. O mundo lá fora não te merece, Alice. Só eu sei cuidar de você. Essa frase ecoava na minha cabeça como uma sentença. Se eu ia até a cozinha, ele cronometrava o tempo que eu demorava. Se eu demorava no banheiro, ele batia na porta. Minhas roupas todas escolhidas por ele. Aquele Lorenzo sedutor tinha se transformado em carcereiro implacável. Os dias começaram a se misturar. Eu já não sabia nem mais que dia da semana era. O relógio da parede era a única lembrança que eu tinha da passagem de tempo. Às vezes eu ficava horas olhando para o ponteiro dos segundos, só para sentir que o mundo ainda girava lá fora. Mas o pior não era o cativeiro físico, mas sim o emocional. Ele me fazia acreditar que ninguém mais se importava comigo. Ele dizia que minha família tinha me esquecido e que se eu tentasse fugir novamente, ninguém ia acreditar na minha história. E parte de mim começava a acreditar em Lorenzo. Mesmo assim, havia momentos em que uma centelha surgia. Isabela continuava tentando me ajudar. Sempre que podia, ela deixava bilhetes escondidos. Ela colocava bilhetes embaixo da porta e dizia: aguenta firme, eu vou conseguir te tirar daqui. E isso me mantinha de pé. Bom, o cativeiro de Lorenzo estava cada vez pior. A violência se tornou uma rotina. No início eram empurrões, portas batendo. Com o tempo, foi dando pequenos golpes e um puxão de braço, uma mão na minha garganta, apertos que deixavam marcas roxas por todo o meu corpo. Cada vez que ele fazia isso, ele dizia com a voz doce que se transformava em veneno. Ele dizia: você precisa entender que quem manda aqui, Alice, sou eu. E isso tudo que eu estou fazendo é para o seu bem. Eu tentava me convencer que tudo era culpa minha, que eu tinha provocado Lorenzo de alguma forma, mas no fundo eu sabia que não era assim. Um dia eu olhei para os meus braços no espelho, as marcas, os hematomas estavam se espalhando.
e eu sentia vergonha e medo de que alguém visse, mas eu também sentia raiva. Essas marcas eram mais que dor física, era um lembrete diário de que eu precisava encontrar uma saída. Além do corpo, as feridas mais profundas que eu tinha eram invisíveis. Eu comecei a ter pesadelos, acordar em pânico, tremer diante de qualquer gesto dele. A cada tentativa de fuga frustrada, cada ameaça, cada explosão de fúria, eu sentia a minha própria identidade ir embora. Mas mesmo assim, eu ainda tinha uma esperança que eu ia conseguir sair dali. Bom, foi no momento, depois de uma noite de gritos e violência, que algo dentro de mim mudou. Entre lágrimas, dores e medo, eu percebi que eu precisava sobreviver. Não só fisicamente, mas eu tinha que sobreviver mentalmente. Decidi que mesmo que Lorenzo controlasse meus passos, eu começaria a planejar minha libertação. Cada gesto, cada olhar, cada ação seria calculada para criar uma chance de eu escapar. Depois de meses, anos, né, que já tinha 2 anos que ela estava ali, vivendo sobre o terror de Lorenzo, eu percebi que esperar pela sorte não estava sendo suficiente. Eu ia ter que agir. Nos dias seguintes, eu comecei a observar cada gesto dele. O horário que ele saía, momentos que ele ficava distraído, os padrões que se repetiam. Cada detalhe, por mais simples que parecesse, poderia ser uma chance. Isabela continuava a me enviar bilhetes, pequenas instruções, mensagens de incentivo, avisos sobre mudanças de comportamento de Lorenzo. Era como se ela fosse meu farol no meio da escuridão. Ela dizia: aproveite quando ele estiver fora, cada minuto conta, confia mais em você. Não havia pressa, cada movimento precisava ser calculado para não levantar suspeitas. Eu comecei a organizar mentalmente meus pertences. Achei meu passaporte, coloquei algum dinheiro que eu tinha escondido, roupas discretas, cada detalhe contava. Além disso, eu precisava parecer submissa para Lorenzo e calma, para que Lorenzo não percebesse que algo estava mudando. Ele tinha olhos em todos os cantos, mas ninguém percebe a mudança silenciosa que ocorre dentro de alguém que está prestes a lutar a sua própria independência. Bom, Isabela seria minha aliada. Ela viria em um dia de rotina normal de Lorenzo, quando ele estivesse distraído ou ausente. A gente ia ter que agir rápido, sair do apartamento, atravessar a rua sem ser vista e chegar no local seguro sem que ninguém nos encontrasse. Ela disse: Alice, no dia não olhe para trás, não hesite, não confie em você e em mim, né? Gente, deixa eu só dar uma adenda aqui, porque ela me mandou... Eu falei com ela pelo WhatsApp, eu perguntei, mas vem cá, esse apartamento vivia trancado? Ela falou que no início não estava trancado, mas ela tinha tanto medo dele, gente, que ela não tinha coragem de sair do apartamento. E eu me vi muito ali nela, porque lembra quando eu contei a minha história aqui de violência doméstica? Eu passei muito por isso também. Eu nunca fiquei trancada dentro de casa, mas parecia que eu não conseguia sair daquilo, sabe? Então, assim, eu ia na rua, eu fazia as coisas, mas eu não conseguia. Era algo, algo assim mais forte do que a gente. Só quem já passou por uma relação completamente tóxica, completamente obsessiva, assim, igual a essa, que vai entender. Porque você não consegue sair disso. Você não é algo assim... Por que não abriu a porta e saiu? Porque a sua mente já está tão controlada ali pela outra pessoa que você realmente não consegue, né? Bom, cada noite que o Lorenzo dormia, eu planejava. Cada pequeno gesto que ele fazia sem perceber, eu observava. E tudo ali podia se tornar uma oportunidade. Eu sabia que qualquer erro também seria fatal. Mas eu sabia que não tentar significaria minha morte.
a morte da minha liberdade, a morte da minha própria alma. Por quê? Porque nessa época aí, gente, aí sim Lorenzo já deixava ela trancada em casa. Então, ela já estava melhor mentalmente, mas ela não conseguia sair de casa, porque ele deixava ela realmente trancada. Ele trancava a porta do apartamento. Bom, então chegou o dia que ela ia fugir. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Cada movimento meu precisava ser silencioso. Cada respiração eu tinha que me conter. Lorenzo estava no apartamento e eu ficava esperando ali a oportunidade. Isabela tinha me mandado um bilhete, né? E eu tinha escondido esse bilhete num livro que Lorenzo nunca olhava. Bom, o que Isabela fez, gente? Enquanto Lorenzo estava trabalhando, a Isabela mandou fazer uma cópia da chave. Como a Alice estava dentro do apartamento, falou para o chaveiro que a Alice tinha perdido a chave. A Alice deu autorização e mandaram fazer uma cópia da chave. Então, a Alice então ficou com uma cópia da chave, né? E a Isabela deu a ela essa chave e elas tinham combinado que o dia que elas iriam sair era um dia que o Lorenzo ficava em casa pela manhã e ele sempre ia buscar o jornal de manhã. Então, seria a hora perfeita ali para Alice dar no pé. Bom, Lorenzo saiu para buscar o jornal na esquina e algo dentro de mim disse, tem que ser agora. Era agora ou nunca. Gente, eu peguei aquela chave tremendo. Eu girei a chave, a porta rangeu levemente. Eu estava com tanto medo e eu pensei no que Isabela tinha me falado. Não olhe para trás, só corra. Isabela estava do outro lado me esperando com um carro. Eu corri, sentindo cada passo como se fosse anos de prisão sendo deixados para trás. E atrás de mim eu ouvi uma voz. Alice! Lorenzo tinha saído antes do previsto, tinha voltado, né? Antes do previsto ali do jornal. Meu coração quase saiu pela boca. Eu tropecei, Isabela segurou meu braço e começamos a correr em direção ao carro que estava me esperando. Ele veio na nossa direção gritando. Isabela tinha planejado uma rota alternativa por um beco, então aquilo nos deu uma certa vantagem. Cada segundo que eu corria parecia uma eternidade. Eu ouvia os gritos de Lorenzo ecoando na rua, mas eu não podia parar. Conseguimos chegar no carro. E na hora que nós chegamos no carro, Isabela ligou o motor e arrancou. Eu olhava pelo retrovisor e eu via Lorenzo ainda andando na rua, tentando nos alcançar. Gente, o medo ali me consumia, mas a sensação que eu tive era de liberdade. Uma liberdade que eu consegui depois de tanto tempo. Ela dizia, Alice, está tudo bem, você está segura, tentando me acalmar. Mas eu sabia que eu não estava totalmente livre. Lorenzo sabia onde eu estava, ele podia tentar me seguir, podia me vigiar. Essa fuga era só o começo de um processo ainda muito maior. Quando finalmente chegamos à casa da tia de Isabela, eu pude sentar e chorar. Chorei por tudo que eu perdi, por todo o medo que eu senti, por tempo roubado, mas ao mesmo tempo, pela primeira vez eu estava sentindo esperança. A estrada para minha liberdade seria longa. Eu sabia que Lorenzo ele não ia mais me controlar. Bom, na casa da tia de Isabela, eu senti segurança. Pela primeira vez eu pude respirar sem medo de ser observada, controlada ou atacada. A sensação de liberdade vinha acompanhada de uma dor profunda, tanto física e emocional. Porque, gente, ele já tinha acabado com o emocional dela, né? Então, não é algo assim que, infelizmente, a sua mente ela não cura do dia para a noite. É algo que fica ali, né, com você. Bom, eu carreguei marcas visíveis, hematomas, arranhões, dores que me lembravam constantemente o inferno que eu estava vivendo. Mas também tinha marcas invisíveis,
ansiedade, pesadelo, medo de que Lorenzo chegasse ali na casa que também é tia dele e me encontrasse. Bom, com o apoio de Isabela, eu comecei a frequentar uma psicóloga especializada em vítimas de abuso. Cada sessão foi bem difícil. Eu precisava aprender a confiar em mim mesma novamente e reconhecer que aquilo tudo não era culpa minha. Pouco a pouco também comecei a ligar para meus pais, falar com os meus amigos, me reconectar com o mundo. E aquele mundo que Lorenzo tinha tentado apagar. Cada ligação, cada abraço, cada conversa era uma prova que eu ainda poderia reconstruir a minha vida. Bom, eu resolvi que eu deveria ir à polícia dar queixa de Lorenzo. Eu estava com mensagens, bilhetes, fotos das marcas, registros de horários e contatos que comprovavam a vigilância e o abuso dele. Cada evidência que eu tinha, era uma aliada ali para ela reconstruir a vida dela. O medo continuava lá, mas eu tinha que ter coragem. Cada passo que eu dava em direção à denúncia era uma afirmação. E eu pensava, eu não serei mais uma vítima silenciosa de Lorenzo. Quando eu oficializei a denúncia, eu senti uma mistura de alívio e medo. Lorenzo sabia que eu tinha tomado essa atitude, mas pela primeira vez eu estava no controle de algo na minha vida. A luta ainda não tinha terminado, mas eu tinha sobrevivido. Eu estava viva para continuar lutando. Bom, gente, registrar a denúncia foi só o primeiro passo. Eu sabia que eu ia enfrentar Lorenzo na justiça e aquilo seria um desafio enorme. Lorenzo era manipulador, era sedutor, era capaz de virar qualquer situação a seu favor. Mas dessa vez eu não estava sozinha. Isabela ficou do meu lado. Eu tinha o testemunho de Isabela e de pessoas que presenciaram o comportamento controlador de Lorenzo. Cada reunião era tensa. Eu precisava reviver cada detalhe daquele cativeiro, cada momento de medo que eu tive, para que a justiça compreendesse a gravidade do que eu vivi. Cada vez que eu falava, eu sentia que eu estava transformando a minha dor em força. Em uma das audiências, Lorenzo tentou se apresentar como um namorado dedicado que todos conheciam. Ele chorava, sorria, usava seu charme para manipular as pessoas, mas eu já não era mais a mesma Alice. Eu pensava, não se deixe enganar pelo charme dele. Enquanto ele tentava me intimidar com olhares e sorriso falso, eu mantinha minha cabeça erguida e eu sabia que tinha a verdade ao meu lado. A cada depoimento, cada documento apresentado, eu sentia que eu estava recuperando mais do que minha liberdade, mas também a minha dignidade. A sensação de poder contar minha própria história, finalmente sem medo. As semanas passaram, o processo avançou, Lorenzo começou a perder sua máscara. Testemunhas confirmaram suas ameaças e abusos. Documentos e registros mostravam que ele havia me vigiado, me controlado e me ameaçado. Bom, então ali ela foi até o fim, tá, gente, com um processo contra o Lorenzo, e ele foi ali responsabilizado por tudo que ele tinha feito com ela, tá? Eu saí do tribunal com Isabela ao meu lado. Pela primeira vez em anos eu respirei sem medo. Eu ainda carregava cicatrizes, mas também carregava uma força que ninguém podia me tirar. No fundo eu sabia, eu tinha sobrevivido a tudo aquilo. Os primeiros dias após a sentença foram estranhos. Eu podia abrir as portas sem medo, andar pela rua sem medo. Eu sabia que Lorenzo não estaria ali me seguindo. Cada gesto era uma lembrança de que antes eu não podia fazer. Então, ali eu voltei a ligar para os meus pais todos os dias sem precisar me esconder. Amigos que antes eu evitava se reaproximaram de mim. Aos poucos eu fui retomando a minha vida, aprendendo que a liberdade não era apenas estar fora de uma prisão física, mas era também eu ter que recuperar minha confiança em mim mesma. Comecei a escrever minhas memórias, registrando cada detalhe daquele cativeiro. As marcas físicas ainda não estavam, mais visíveis, mas o que mais pesava eram minhas cicatrizes emocionais.
Aprendi que tudo bem sentir medo, sentir tristeza e sentir raiva. Essas emoções não me definem, mas sim a forma como eu lido com elas. Com a terapia, com apoio, eu comecei a reconstruir minha autoestima, cada dia sem medo. Era um passo em direção à minha própria força. Um dia eu consegui me olhar no espelho sem medo e sem culpa. Senti algo que eu não sentia há anos, orgulho. Não apenas de ter sobrevivido, mas de ter lutado por mim mesma. Eu não era mais a Alice que Lorenzo acreditava ter controlado. Eu era uma mulher livre, consciente da minha própria força e pronta para seguir com a minha vida. Ainda havia desafios pela frente, mas cada cicatriz, cada lembrança era agora uma prova da minha resistência. Pela primeira vez em muito tempo eu pude planejar meu futuro. E eu pensava, nunca mais ninguém vai retirar a minha liberdade. Ninguém jamais irá tirá-la de mim novamente. Bom, Dani, essa é a minha história. Espero que vocês ouçam. Eu contei bastante detalhe do que eu passei. Hoje eu continuo morando na Itália. Decidi, né? Ela fez residência lá na Itália. Ela se casou e hoje ela tem uma filha. E essa é a história da nossa Alice de hoje. Olha, Alice, eu me vi completamente na sua história, né? Para quem não conhece a minha história, tem no canal, fui vítima de violência doméstica. É que quando você é vítima de violência doméstica, gente, a violência doméstica ela não começa num dia para o outro. Primeiro vai vir a violência psicológica, né? Então aquela pessoa, ela vai fazer justamente o que a Alice disse. Ela vai começar a te separar de todo mundo. Gente, até os telefonemas. Eu lembro, na época minha mãe era viva, eu tava na Inglaterra. E esse demônio do meu ex lá, o Jim, ele não falava inglês, ele não falava português. Então, eu lembro eu falando com a minha mãe em português, esse homem ficava louco, porque ele não entendia o que eu estava falando. Então, assim, quando ela fala que ela tinha que pisar em cacos de vidro para falar com ele, era exatamente assim que eu me sentia, porque eu tinha medo de qualquer coisa que eu falasse com o Jim, aquilo virasse contra mim, porque ele era tão maluco que se eu falasse assim, sei lá, se eu chegasse em casa rindo, era capaz de eu ter flertado com alguém na rua, por isso que eu cheguei em casa rindo, vocês estão entendendo? Então é muito doido, porque a pessoa, ela vai te distanciando de todo mundo e ela te põe numa prisão mental que, sério, você mesma não sabe mais o que tá acontecendo, sabe? Você mesma fica, sabe? Você não consegue se livrar daquilo. Você tem medo de tudo, você tem medo de demorar. Eu lembro que uma vez eu tava no mercado e tinha uma fila enorme. E eu demorei mais do que normalmente eu demorava. E eu lembro que esse homem ficou louco quando eu cheguei em casa, porque ele falou que, onde você tava? Você sempre demora meia hora no mercado, hoje você demorou uma hora? Então, assim, e você se sente culpada. A pessoa, ela vem ser ignorante com você, ela grita com você, ela bate em você, e você acha que aquilo é culpa sua, porque você realmente demorou no mercado. Então, né, se deixou a pessoa preocupar. Gente, é muito, sei lá, é assim, é muito louco, cara. Eu não sei nem explicar pra vocês. Bom, Alice, sério, essa história sua me deu gatilhos, mas eu gostei muito da sua história porque é bem uma história, gente, que para vocês prestarem muita atenção. E olha, tem uma novidade. Essa nossa Alice da Itália, ela trabalha com mulheres, tá, na Itália, que também passam por violência, por coisas assim, não só da Itália, né, ali da Europa. Então, ela tem algumas histórias lá que ela vai também mandar pra gente contar aqui no canal, tá, gente? Que ela vai mandar aqui para que seja contada. Então,
muitas vezes eu vou trocar a nacionalidade dessas pessoas, tá? Que ela me pediu para fazer isso, e os nomes, óbvio, mas as histórias vão ser boas, porque são muitas histórias de brasileiras que casaram ou namoraram estrangeiro e acabaram tendo problemas, tá? Na Itália, na França, países por ali, pessoas que ela tem contato, pessoas que ela ajuda, né? Que ela também já ajudou. Então eu vou estar contando aqui para vocês. Eu acho que vai ser bem legal, porque vai fazer a gente pensar muito, né, nesse tipo aí de relacionamento. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!